Muito bem, meu amado e prezado de ouvintes, não apenas ouvintes, mas também os nossos telespectadores. Boa noite ao nosso povo, povo de Deus, a você que vai entrando em contato conosco nesse momento da nossa transmissão hoje à noite, pregação da palavra do Senhor Deus. Assim que o pessoal for chegando, aí já temos a Maria Júlia, o aguardo. Sempre começo alguns instantes do horário marcado, 19 horas está marcado, são 18h58, para que então o nosso povo, aqueles que estão conosco a cada domingo na transmissão da palavra. Eu estou com o Salmo 19, ensinando a palavra de Deus no Salmo 19, uma série de mensagens, pregações neste texto da palavra do Senhor Deus. E eu espero que essa nossa convivência neste período, com o estudo no Salmo 19, o convívio marque aí para você um aprendizado que vai fazer parte da sua vida, do seu viver. Eu tenho aprendido muito nesse nosso tempo de estudos no Salmo 19. Salmo 19, um salmo que Davi escreveu e o entregou ao mestre de canto ou de cânticos. E esse salmo deveria ser usado no santuário com os adoradores reunidos. Salmo que Deus levou Davi a reescrever. E Davi, nos primeiros 6 versos do Salmo 19, ele leva-nos a um entendimento de um livro sem palavras, o livro da natureza. É um livro que não tem palavras. Os primeiros 6 versos, a criação anuncia a glória de Deus. Nós já atravessamos essa fase com mensagens dos primeiros 6 versos e já por 2 semanas nós estamos na segunda divisão do Salmo 19, a excelência da palavra de Deus, manifestando a graça do Senhor. E nós, de imediato, projetamos o nosso olhar, tirando-o do céu para a palavra escrita, as sagradas escrituras, colocamos o nosso olhar na palavra, dos versos 7 a 9, nós consideramos excelências da palavra de Deus, como palavra perfeita, palavra fiel, palavra justa ou reta, palavra pura e palavra eterna. Extraímos do Salmo 19 5 preciosas excelências destacadas pelo Salmo. E hoje à noite nós iremos, na nossa continuidade desse estudo, começaremos a tratar de efeitos da palavra. Tem alguns efeitos que eu tenho certeza serão de grande apreciação para o nosso coração, nesse nosso estudo do Salmo 19. Eu tenho desafiado você, na medida em que vamos convivendo com o Salmo 19, tente, escreva num papel os versículos e vá lendo, para que você possa memorizar os versículos, que com certeza vão ajudá-lo na meditação e, enfim, vai ser um marco para você, colocando a palavra de Deus dessa forma na sua mente e no seu coração. Muito bem, eu vou agora
a leitura dos 14 versículos. Cada vez que eu leio, cada vez que você acompanha a transmissão ou depois a gravação, está lá os 14 versículos sendo mencionados e vai então sendo melhor assimilado por você. Salmo 19, verso 1 até o verso 14. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vamos, nesse momento, orar e desejamos que nessa noite, poderosamente, a palavra do Senhor, a mensagem desse texto do Salmo 19, fale aos nossos corações. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, o Senhor é o Deus que reina, vestido de majestade e glória. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Neste momento, ó Deus, rogamos ao Senhor por uma obra e direção do Santo Espírito, que poderosamente a tua palavra encontre lugar, encontre, ó Deus, morada nos corações de amados ouvintes que agora se entregam para ouvir e receberem a palavra do Senhor. Seja ela palavra viva e eficaz, cumprindo o intento e propósito do Senhor, no qual ela será apresentada hoje à noite. Sê comigo, ó Deus, dá-me, ó Pai, a capacitação que vem do Senhor. Usa-me, Pai, para a tua honra e tua glória, pois a palavra nos ensina, quer comamos, quer bebamos ou façamos outra qualquer coisa, tudo deve ser feito, realizado, procedido para a glória e honra do nome do Senhor. Eu oro
me entregando nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos já agora tocarmos no primeiro efeito da palavra de Deus, quando ela então entra na vida, no viver de qualquer pessoa. Após dizer, em termos de excelência, que a palavra de Deus é perfeita, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Essa excelência da lei, o efeito dela, o verso 7 descreve. O verso 7 diz: e restaura a alma. Há um efeito da palavra sobre a alma. Meu amado, ela faz o homem retornar ou ser recuperado para o lugar de onde o pecado o expulsara. O efeito prático da palavra de Deus é fazer o homem voltar-se para si mesmo. O primeiro passo da palavra é levar o homem a voltar-se para si mesmo. Ele precisa entender quem ele é. E quando o homem entende que ele é um miserável pecador, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É muito importante quando, pela palavra, o ser humano é levado à compreensão que todos pecaram, e esse todos envolve também a sua pessoa. O efeito prático da palavra é levar o homem a voltar-se para si mesmo, voltar-se para Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, é o autor deste livro, as Sagradas Escrituras. Se pela palavra o ser humano vem à realidade de quem ele é, do que aconteceu com a humanidade desde que Adão e Eva pecaram, e o pecado de Adão encabeçou a raça humana, e todos os pecados envolvem esse ser humano, volta-se para si mesmo, volta para Deus e também para a santidade, que é aquela separação para Deus. E essa volta ou conversão não é apenas exterior. A alma é tocada, a alma é renovada. O maior agente da conversão é a palavra, da conversão do pecador, é a palavra de Deus. E quanto mais próximos nos conservarmos dela, tanto maior a possibilidade de êxito. Meu amado, é a palavra de Deus e não a interpretação humana dela, que exerce poder sobre as almas. É a palavra de Deus que exerce poder sobre as almas. Não é a interpretação humana que vai ter essa ação, esse efeito. É a palavra. E a própria palavra interpreta-se a si mesmo. Tente convencer um homem corrupto com filosofias e raciocínios. Ele sorrirá dos seus esforços. Mas a palavra de Deus logo opera uma transformação. Somente a palavra pode operar essa transformação. As filosofias humanas, por mais profundas, não podem arrancar a alma do poço escuro da escravidão. E quantos que estão tremendamente envolvidos com tantos conceitos do que eles chamam de sabedoria da filosofia humana,
mas não podem arrancar a alma do poço escuro da escravidão. As religiões humanas jamais puderam trazer o homem de volta para Deus. Os esforços, as obras, os méritos, a religiosidade, as penitências são insuficientes para reconciliar o homem com Deus. Mas a palavra de Deus, meu amado, é luz para quem está em trevas. Daquelas excelências do Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é luz para quem está em trevas. É remédio para quem está doente. Ela é fogo que purifica, martelo que quebra o coração duro, espada do Espírito. Qual é o propósito da palavra? A finalidade da palavra, quando ela é tomada, quando você tem contato com a palavra de Deus, lembro-me dos meus primeiros contatos com a palavra, que começou a trabalhar na minha vida, a preparação para que eu conhecesse Cristo como meu único e todo suficiente Salvador. O propósito da palavra é trazer-nos de volta para Deus, ou seja, restaurar a nossa alma. Qualquer pessoa que começar a ler a Bíblia, que começar a ter contato com as Sagradas Escrituras, a palavra vai começar a mexer na sua vida. A palavra tem um propósito: trazer-nos de volta para Deus. Por causa do pecado, o ser humano está separado da comunhão com Deus. E a palavra tem uma obra para realizar, levando esse ser humano a conhecer o agir de Deus na obra redentora salvadora do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir da palavra. Esse é um fato importante. A fé verdadeira que alguém pode desenvolver na sua vida vem pelo ouvir da palavra. Pela palavra somos santificados. Santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é espírito e vida. Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O conhecimento da palavra nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os a verdade. A tua palavra é a verdade. Palavras do Senhor Jesus, que você encontra no Evangelho de João. Quando essa palavra é proclamada para um vale de ossos secos, daí pode levantar-se um exército. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. Mas quando a obra e o agir de Deus, a palavra de Deus, entra em ação e o Espírito toma aquele vale de ossos secos, ali se levanta um exército. Interessante que após a crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, encontra-se com 2 discípulos no caminho de Emaús. E esses discípulos a princípio não reconhecem que aquela pessoa que junta-se a eles e caminhando com eles é Jesus. E no transcorrer da situação, quando a palavra foi pregada por Jesus, o coração dos caminhantes de Emaús começou a arder.
E quando, no desfecho da situação, eles compreenderam que tratava-se de Jesus, eles lembraram, refizeram o pensamento, como que ardeu o coração deles quando ele expunha, quando ele demonstrava a eles a palavra do Senhor. Quando Pedro pregou no Pentecostes, quase 3.000 foram salvos. E Pedro pregou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor arrancou os tessalonicenses da idolatria. E os crentes efésios foram retirados da feitiçaria. A palavra arrancou os tessalonicenses da idolatria e os efésios da feitiçaria. É essa palavra que restaura a alma. Palavra perfeita que restaura a alma. E nós precisamos, quanto é precioso você poder compartilhar com alguém a palavra de Deus, ter contato com a palavra, ler a palavra. Uma vez vindo ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, agora, na renovação diária da sua comunhão com o Senhor, esse processo, essa obra da palavra na sua vida, no seu viver. Tem um versículo em Provérbios 15:15, que desde que li e memorizei-o, jamais esqueço, de vez em quando ele vem à minha mente. E um dia eu estava num lugar, alguém disse assim, me dê um verso da palavra. E eu fiquei pensando, a pessoa pediu para mim dar um verso da palavra, né? Aleatoriamente ele sabe o que conversa com alguém, deseja receber da pessoa um verso da palavra. E eu disse para ele, Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus. Todos os dias do aflito são maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. É um provérbio que a primeira parte contradiz a segunda. Há uma contradição. De um lado, você tem alguém que todos os seus dias são maus, porque ele é aflito. E de outro lado, você tem alguém que todos os seus dias são dias alegres. Mas todos os dias do aflito são maus, mas de coração alegre. E como que o nosso coração pode ser alegre? Há uma ordem, regozijai-vos sempre no Senhor. Onde é que você aprendeu isso? Foi no campo da filosofia, dos filósofos? Não, da palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, ler a Bíblia, estudar, meditar, memorizar, trazer essa palavra na nossa mente. Essa palavra é perfeita. Ela é completa. Não precisamos acrescentar nada, não precisamos alterar nada e não precisamos retirar nada. É a palavra completa. Lei do Senhor. Palavra do Senhor. Eu tenho dito, para que não haja uma confusão, quando eu refiro a lei é perfeita ou a palavra de Deus, a lei é a Torá, que significa instruções, orientação. A referência não é apenas a lei de Moisés, mas a doutrina de Deus, a todo o conjunto de instruções da Sagrada Escritura. Então, de Gênesis ao último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, esta palavra é uma palavra que vem de encontro à nossa alma, com efeito de restaurar, renovar. Há um outro efeito que eu quero tratar com você hoje à noite, um outro efeito da palavra. O primeiro, restaura a alma. O segundo efeito, ainda no verso 7. No verso 7, um segundo efeito.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu quero começar com um pensamento para você, juntamente comigo, estabelecer uma linha de raciocínio. Mentes humildes, puras e ensináveis, recebem a palavra e com ela a sabedoria para a salvação. Mentes humildes, puras, ensináveis. O que estes recebem? A palavra e com ela a sabedoria para a salvação. Isso leva-nos direto para um versículo da palavra de Deus, na segunda epístola do apóstolo Paulo, quando Paulo menciona a família, avó e mãe de Timóteo. 2 Timóteo 3,15, Paulo diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa minha linha de raciocínio com mentes humildes, puras e ensináveis, que recebem a palavra e com ela a sabedoria para a salvação, nós pensamos em crianças, em criancinhas, porque Paulo diz, e que desde a tua meninice. Eu sou pai, já passei pelas fases dos meus filhos. Antes de ser pai, eu ouvia pessoas dizendo assim: filho criado, trabalho dobrado. Eu fiquei pensando, interessante, todo mundo, há uma concordância tremenda sobre isto. E aí eu tive as minhas filhas e as suas fases. Hoje elas estão já no que eles chamam filho criado, trabalho dobrado, né? Eles falam. Mas quando os seus filhos, as suas crianças quando são crianças, tudo que o pai ensina ou que a mãe fala tem um peso de importância até chegarem numa outra fase. Quando entram na adolescência e juventude, não é bem assim. Você levá-los a uma concordância sobre algo nem sempre é fácil. Eles argumentam e discutem de forma incisiva. Coisas ocultas aos sábios e prudentes são reveladas às criancinhas. Os que se deixam persuadir ficam sábios. Como é difícil você levar algo de Deus, da palavra de Deus, para alguém que está cheio de sabedoria humana, de conceitos pessoais. Não se deixam, permanecem como tolos. Como lei ou plano, a palavra de Deus converte e a seguir como testemunha, instrui. Entramos num aprendizado. Ela dá sabedoria aos simples. Não sei você quantas vezes você já leu o Salmo 119, porque lá tem um banquete de excelências da palavra, ao ponto do salmista dizer: tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Dando entendimento, sabedoria para a salvação. E a palavra que não apenas leva-nos à conversão, mas também trabalha instrução conosco como testemunha. E da conversão, vamos dar continuidade onde devemos ser discípulos. A palavra discípulo, traduzindo aqui de uma maneira fácil para você,
sempre que a palavra discípulo é dito que alguém é discípulo de uma outra pessoa, ou, vamos lá direto, né? Você como discípulo de Jesus, alguém ensinável, alguém que pode receber o ensino, o aprendizado. Por isso nós chamamos a pessoa ao discipulado, ao treinamento, onde ela vai receber instruções da palavra. E precisa dessa pessoa ser alguém ensinável, capaz de se entregar ao aprendizado. E se temos sentido o poder da verdade, havemos de provar sua autenticidade através da experiência. A palavra acompanha o nosso viver. Você aprende algo e, de repente, em dada situação, você leva a palavra para a prática e percebe, colocando em prática, que aquele efeito é real, ele existe e ele acontece. O evangelho converte, mas a convicção, a certeza a respeito dele edifica. Para sermos edificados, não podemos vacilar, incrédulos diante da promessa, pois um evangelho de que duvidamos não poderia nos dar a sabedoria. Somente uma verdade da qual podemos ter certeza pode nos servir de esteio, de apoio. A sabedoria do mundo, amados, é loucura para Deus. Por que a sabedoria do mundo é loucura para Deus? O que a sabedoria do mundo faz com o homem? Ela torna o homem arrogante. O conhecimento ensoberbece. A sabedoria do mundo é terrena, ela é carnal, ela é demoníaca. A sabedoria do mundo, do sistema de vida da humanidade que rejeita, recusa Deus, Cristo, a sua palavra. Essa sabedoria do mundo insulta Deus e exalta o homem como um ser independente. Essa sabedoria, ela diviniza o homem e humaniza Deus. Ou seja, ela trata o homem como um Deus e Deus como um ser humano. Por isso, essa sabedoria gera escravidão, infelicidade, e ela deságua na morte. O pai do positivismo, Augusto Comte, disse que se dessemos educação aos homens, construiríamos uma sociedade perfeita. Mas sem Deus, o conhecimento não transforma. Esse conhecimento pode levar à loucura. As filosofias humanistas, nós temos aí o racionalismo, o empirismo, o iluminismo, utilitarismo, pragmatismo, evolucionismo. Todas essas filosofias humanistas levaram a humanidade para o fundo de um abismo espiritual. Todas elas. Porém, aqueles que se colocam debaixo da autoridade da palavra de Deus tornam-se sábios. Olham para a vida de acordo com a perspectiva de Deus. Interessante que a sabedoria de Deus não é dada aos arrogantes, mas aos simples. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dá sabedoria a quem? Aos simples, não aos arrogantes, aos que estão cheios de si. E onde reina o orgulho, com certeza vai imperar a loucura.
Tem muita gente com cada doidice por aí, no conceito humano, chamados sábios. O analfabeto pode discernir o sentido da vida. O jovem pode ser mais sábio que o velho. O fraco pode ser mais forte do que o gigante. A palavra de Deus, nos seus efeitos sobre quem dela atenta para conhecê-la, para conviver com ela, ela tem um efeito de restaurar a alma e o efeito de dar sabedoria aos simples, humildes, mentes puras, pessoas ensináveis que se entregam a esse contato da palavra. Tem mais 2 efeitos que eu vou deixar, eu vou falar deles a semana que vem. A semana que vem nós vamos para a 8ª mensagem dos efeitos. Nós temos depois o valor e depois o poder da palavra para tratarmos nas nossas mensagens com os nossos ouvintes. Eu estou orando para Deus me dar a condição de pregar, eu dependo dele, da maneira correta, exata. Eu estou num processo, né, de aprendizado, de receber dele a condição necessária. Mas eu gostaria que você, unindo-se a nós, a cada domingo, pudesse ter na verdade, Deus pessoalmente, com cada um dos nossos ouvintes, Deus tratando na sua palavra. Lendo agora, durante a semana, você pode meditar no Salmo 119, no Salmo 19, um banquete a respeito da palavra, ou entregando-se à leitura. Já tem 2 efeitos que devem fazer parte do seu dia a dia na palavra. É o efeito da restauração da alma e o efeito da sabedoria, que na verdade vai te levar a ver a vida pela perspectiva de Deus. E aí então, nesse cenário do seu viver, no seu dia a dia, ainda nos dias difíceis que nós estamos vivendo, dessa epidemia do coronavírus, da Covid-19, lançar-se você aos cuidados do Senhor Deus, considerando que Deus nós precisamos receber dia após dia, ter Deus falando conosco. E a palavra perfeita, as Escrituras, de Gênesis, que é o primeiro livro, ao último livro, o Apocalipse, é a palavra de Deus. Por isso estou pregando no Salmo 19, é a palavra de Deus. Em todas as épocas, em todos os momentos, é tão importante estudarmos Gênesis, Salmos, enfim, os livros da Bíblia, porque é a palavra de Deus. E Deus tem socorro bem presente na nossa angústia, no nosso pesar. Então, que você atente para a palavra, considerando os efeitos da palavra sobre a sua vida e sendo aquela pessoa que Deus quer que você seja, para a honra e glória dele. Naquilo que você tem recebido do Senhor, não seja um reservatório, mas viva sendo um canal que vai transmitir a outros aquilo que Deus tem te levado dele receber. Então, na próxima semana, mais 2 efeitos e depois nós iremos, talvez semana que vem já começamos a tratar de valores da palavra e depois o poder da palavra, quando então estaremos concluindo o Salmo
19. A irmã Maria Inês Gonçalves Dias, de Ribeirão Preto, tem me feito pensar. Ela falou sobre o Salmo 23 e eu fiquei então empolgado, porque por vários anos eu convivi ensinando o Salmo 23. Na época do nosso programa de rádio, nós tínhamos o ensino diário do Salmo 23. É lógico, é claro que de segunda a sábado, são 6 dias na semana, só uma pausa no domingo, né? 6 dias na semana, imagine, cada dia um trecho do Salmo 23. Fizemos naquela época a exposição da palavra no Salmo 23. E eu acho que ela, numa das apresentações, por estar aqui em Barretos, ela deve ter acompanhado, porque ela se lembra do ensino do Salmo 23. E eu nunca fiz esse ensino na igreja. Ainda tenho que fazer na igreja, mas vindo essa oportunidade, nós estaremos fazendo então com a igreja o ensino do Salmo 23. Eu costumo dizer que uma vez que nós aplicamos ou apresentamos esse estudo num paralelo da criação de ovelhas, da ovinocultura, qualquer pessoa depois desse estudo fica com a vontade tremenda de cuidar de ovelhas. Aí ela falando aqui que foi no rádio que ela ouviu. Verdade, então. Porque na igreja eu não apresentei ainda, né? Fiz no programa de rádio. Então depois do Salmo 19 vai ser o Salmo 23. E se voltarmos com os nossos cultos presenciais, eu faço o Salmo 23 numa live, que aí o pessoal pode também acompanhar-nos nessa nossa apresentação do Salmo 23. Eu gosto tanto do Salmo 23 que as minhas duas filhas, quando eram bem criancinhas, não apenas memorizaram, mas eu gravei em CD, na época, a Esther recitando o Salmo 23. E o que mais nos chamou a atenção na época era a Esther, porque a Esther tinha tão somente 3 anos de idade. E ela, então, com 3 aninhos, recitando o Salmo 23, é claro, evidente que chamou a atenção por ser uma criança de apenas 3 anos de idade. Nós vamos agora à oração. E vou orar. Eu tenho orado pelos seus pedidos, você que tem marcado, mandado. Geralmente às 5 da manhã, todos os dias, eu estou orando. Tem que levantar para orar e começamos cedo. Eu gostaria que você estivesse orando por mim também. Eu oro por você, você ora por mim. Vamos aí numa via de sentido duplo, tá? Ore por mim, eu oro por você. Ore pelas nossas apresentações, tá? Foi uma semana, graças a Deus, abençoada, de resultados que aguardávamos, e creio que você terá, na provisão e direção de Deus, uma semana que, começando hoje, seja uma semana também abençoada para você. Eu vou à oração nesse momento e vou mencionar você que tem nos acompanhado, e graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Eu, conversando com a colega, a mulher do Jorge, o Jorge contraiu Covid-19, mas até onde nós tínhamos conhecimento, ele estava sem nenhum sintoma. Algumas pessoas, o corpo responde, o organismo responde dessa maneira. Eu sou candidato a essa situação, né, de ser alguém assintomático. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus bendito, por essa oportunidade, por esse privilégio, por esse momento em que podemos estar na palavra do Senhor. Eu tenho orado para que o Senhor venha me usar como pregador e me, além de usar, capacitar e dar a mim aquela
maneira toda da direção e obra do Senhor, para que possamos alcançar aqueles que o Senhor deseja que sejam alcançados com a pregação da palavra do Senhor. Ó Deus, a palavra é perfeita e só ela, ó Deus, se apresenta nessa declaração do Senhor. Ela restaura a alma. Ó Pai, nesse momento há pessoas com as suas almas atribuladas, angustiadas, aflitas, que chegue a elas essa obra da palavra do Senhor, que a palavra venha restaurar-lhes a alma. E também essa palavra, ó Deus, ela comunica a sabedoria do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. Ó Deus, que possamos ser como criancinhas, humildes, ensináveis, recebendo, nessa condição, dessa maneira, recebendo a sabedoria que vem do Senhor. Ó Pai, se entre os nossos ouvintes e telespectadores há alguém que o Senhor tem tocado no seu coração, tem tocado na sua vida, e há uma identificação hoje à noite de que tal pessoa ainda não conhece Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, que haja uma condição para essa pessoa voltar-se para si mesma, para Deus, e considerar uma vida de separação para o Senhor, conhecendo Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Pai bendito e eterno, dou graças ao Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos auxiliado, nos ajudado. Eu oro nesse momento agradecido, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a você, a sua vida. Graças a Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Até a próxima semana, nos concedendo o Senhor Deus tal oportunidade.